Olá, pessoal. Hoje, dando continuidade à disciplina Fundamentos de Administração, vamos falar das áreas da organização. Pois bem, é importante que vocês tenham consciência que as organizações têm 4 áreas básicas. Quais seriam essas áreas? É a área de finanças, a área de marketing, a área de produção e a área de pessoas, ou gestão de pessoas. Tiago, mas são as únicas áreas que a organização tem? Não, existem outras áreas, existem subdivisões, mas essas são as 4 áreas básicas. O que eu quero dizer com 4 áreas básicas? Qualquer organização, seja ela de pequeno porte, grande porte, público ou privado, elas vão ter aí atividades relacionadas às finanças da organização, atividades relacionadas ao marketing, à comunicação da organização, atividades relacionadas à gestão de pessoas, a treinamento, a contratação e atividades relacionadas à produção. Produção ou operações. Por que produção e operações? Produção, quando a gente está falando mais de indústria, quando se produz um produto de fato, ou operação, quando a gente está relacionando mais a prestação de serviço. Então, tem todo um sistema operacional para você prestar um determinado tipo de serviço. Pois bem, outras organizações e várias outras organizações, normalmente organizações maiores, elas possuem áreas específicas relacionadas à tecnologia de informação, a desenvolvimento e pesquisa, a áreas relacionadas, às vezes, à logística. Então, existem outras áreas também que podem compor a estrutura organizacional. E algumas delas, às vezes, é uma ramificação dessas 4 áreas básicas. Por exemplo, eu posso ter a área de marketing numa grande organização e, às vezes, uma das subdivisões de marketing é vendas. Uma outra subdivisão de marketing pode ser pesquisa de mercado, um departamento relacionado à pesquisa de mercado, numa organização que tenha esse produto ou esse serviço como um dos focos. Ou ainda na área de produção, eu posso ter lá a área de produção, eu posso ter um subdepartamento ou uma sub-área de logística, que cuida muito dos insumos ou da logística do produto acabado, da entrega e distribuição dos produtos que são produzidos. Então, pode ser que existam também várias outras ramificações, pode ter subdivisão, existem organizações que têm área de finanças e área de contabilidade, como 2 áreas distintas. Como tem organizações que têm área de finanças e uma das ramificações das finanças é a área de contabilidade. Lembrando que essa estrutura organizacional, quem decide vão ser quem? Vão ser os gestores que vão verificar e vão aí definir a melhor estrutura para se organizar uma instituição, uma empresa, uma organização, para que essa organização torne mais efetiva, mais eficiente nas suas atividades. Às vezes, buscando a eficiência da área de marketing, faz todo um sentido dividir marketing e vendas. Então, uma área relacionada a marketing e outra área relacionada a vendas, apesar de ambos trabalhar com muitos temas semelhantes. Então, ambos têm que trabalhar de uma maneira conjunta. Como também eu posso ter uma área subdividida na produção. Eu tenho produção e a área de logística que está vinculado à produção. Lembrando, novamente, que essa infraestrutura, as empresas elas têm autonomia para definir qual é a melhor infraestrutura para aquele estágio, para aquele momento que a empresa está atuando. Então, isso pode ser, inclusive, revisto. Uma empresa que, às vezes, ela faça uma reestruturação, faça um processo de reengenharia, né, rever todos os seus processos, talvez faz o sentido subdividir várias áreas ou, às vezes, o inverso. Às vezes, agrupar áreas que estavam divididas. Isso vai muito na percepção do gestor para atingir o foco dele, para atingir o resultado que ele busca. Seja mais eficiência, seja processos mais limpos, seja separação de atividades, aí vai de cada gestor essa definição. Só para destacar para vocês, dentro dessas áreas, nós temos aí as funções organizacionais. Por exemplo, a área de produção tem foco nos processos. Então, quem atua na área de produção
está muito vinculado à eficiência desses processos. Então, como se produz mais com menos tempo, como se produz mais quantidade, como se padroniza o processo de produção. Então, tudo isso é verificado muito no contexto mais operacional, de processo na linha de produção. Já passando para uma outra área, nós temos a área de finanças, o foco ali é dinheiro. O foco ali é dinheiro, mas não só o dinheiro que recebe da venda de produtos ou da prestação de serviço, mas de todo o recurso financeiro que passa pela empresa, que a empresa precisa gerenciar. Então, contas a pagar, contas a receber, investimentos a serem feitos, empréstimos a serem feitos. Então, tudo que envolve capital financeiro passa pela área de finanças. Então, essas decisões, os registros, eles são muito importantes. Então, quem vai trabalhar mais no nível operacional vai estar lá lançando nota fiscal, fazendo um balanço sobre o que precisa pagar, o que precisa, o que tem para receber em determinado mês, se vai ser necessário fazer um empréstimo para cobrir o caixa, ou se tem caixa suficiente e vai fazer uma aplicação com o excedente desse caixa. Então, são decisões que normalmente é a área de finanças ou o departamento financeiro que vai tomar e vai exercer tal papel importantíssimo para a organização. Nós temos ainda a área de gestão de pessoas, ou ainda a área de recursos humanos, ou antigamente tinha lá o departamento pessoal, né? Logicamente que esses nomes eles vêm se modernizando, mas quando a gente fala em recursos humanos, gestão de pessoas, a gente está falando de uma área, de um departamento. Algumas empresas utilizam ainda o nome recursos humanos, outras empresas já estão mais modernas, utilizam gestão de pessoas, porque existe até uma evolução no conceito, mas o foco das pessoas, de quem atua na área de gestão de pessoas, é cuidar das pessoas da organização. Então, se eu for lá contratar, fazer um processo seletivo, quais serão os critérios, se depois de ter feito o processo seletivo, o processo de seleção, eu vou ter que fazer um treinamento, um programa de treinamento e capacitação, ou até um programa de qualificação profissional, tudo isso é tratado dentro do departamento ou dentro da área de gestão de pessoas. E ainda nós temos a área de marketing. O marketing, ao contrário do que muitos pensam, marketing não é sinônimo de propaganda, não. Na verdade, a propaganda é uma das ferramentas, é um dos instrumentos utilizados pelo marketing para a comunicação. Então, o foco do marketing é a comunicação com o seu cliente, é a comunicação da organização com a sociedade. Então, se você vê uma publicidade de uma determinada organização, de uma empresa, a equipe de marketing está trabalhando para essa publicidade. Se você está vendo lá, às vezes, o desenvolvimento de um novo produto, às vezes a área de marketing ela está coletando dados junto ao seu cliente para tentar levar esses dados para dentro da empresa, para que essa empresa consiga relacionar ou ela consiga converter esses dados num produto que atinja o desejo, que atinja a necessidade de determinado segmento de cliente. Então, a área de marketing ela é fundamental para a empresa, seja para a coleta dessas informações, seja para comunicar a empresa perante a sociedade, perante o produto que ela está vendendo, perante o serviço que ela está prestando. Então, a área de marketing tem muito foco no mercado. Então, com isso, pessoal, vocês entendem que essas 4 áreas são áreas básicas da organização. Por quê? Por que eu digo áreas básicas? Porque qualquer organização, elas têm essas áreas. Por mais que não tenha dividido, ou seja, não exista departamento para cada uma dessas áreas, mas elas exercem essas funções. Talvez é um único profissional, é aquele microempreendedor individual que faz tudo dentro da empresa, ele faz o papel do marketing, ele que vai distribuir o cartãozinho dele para fazer a divulgação para o mercado sobre seus produtos, sobre seus serviços, ele que faz, verifica a necessidade de qualificar. Então, olha, eu sou um sapateiro, estou verificando que eu preciso fazer um curso de costura para fazer o reparo nos produtos, para eu prestar o melhor serviço. Então,
eu vou fazer essa qualificação para conseguir converter isso em melhores serviços para os meus clientes. Então, eu estou cuidando da parte de gestão de pessoas. Por quê? Eu estou verificando essa necessidade e vou me qualificar para isso, para conseguir gerar melhores serviços. Então, também eu estou atuando na área de gestão de pessoas. Esse mesmo sapateiro que eu estou utilizando de exemplo, ele que vai verificar o que precisa ser pago no mês. Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar telefone. E o que eu tenho para receber? Eu tenho um cliente A, B, C e D que vão precisar fazer o pagamento esse mês, porque eu passei no cartão de crédito, eu fiz um boleto, seja da forma que for. Então, ele que vai verificar quais serão as entradas de dinheiro e quais serão as saídas que ele tem durante o mês, para avaliar se ele vai ter caixa suficiente para honrar com os compromissos ou não. E ainda a área de produção. Pode ser o mesmo profissional que cuida. Olha, eu consigo fazer o reparo do sapato, mas só para daqui 8 dias, porque eu já tenho aqui uma fila de espera de serviços que demandam mais tempo, então eu não posso garantir uma entrega em 3 dias. Então, ele também que organiza e toma decisões relacionadas à área de produção ou operação. Então, por menor que seja a empresa, a organização, essas 4 áreas básicas existem, por mais que não existem os departamentos específicos. Talvez é uma mesma pessoa tomando decisões relacionadas a todos estes tópicos, a todas essas áreas que foram definidas aqui como as 4 áreas básicas da organização. É óbvio que uma grande organização ela vai ter mais processos, ela vai ter mais pessoas, mais atividades, mais operações a serem feitas, então faz todo um sentido subdividir. Olha, eu tenho um departamento de produção, departamento de finanças, departamento de gestão de pessoas, departamento de marketing, e as pessoas que estão envolvidas dentro dessas áreas, dentro desses departamentos, vão executar as atividades triviais, aí, as atividades que são essenciais, na verdade, relacionadas ao departamento ao qual estão vinculados. Pois bem, então só para a gente destacar alguns pontos, a gente vai passar de uma forma mais geral, mas só para vocês terem uma noção de possibilidades de atuação do profissional da administração, por exemplo, na área de produção. Primeiramente, qual que é o objetivo básico aí dessa área? O objetivo é fornecer o produto ou serviço da organização. Então, se está se produzindo algo, então eu estou lá, na verdade, desenvolvendo, fornecendo, produzindo esse produto para oferecer para o mercado. Se eu estou prestando o serviço, eu estou lá vinculado nessa operação de prestação de serviço também para o meu cliente, também para o mercado. Então, foco aí é no fornecimento de produtos, matéria-primas que são transformadas por meio de aplicação de esforços de pessoas e do uso de máquinas. Então, às vezes, através de uma matéria-prima bruta, eu posso transformar ela em um determinado produto. Então, passou por um processo de transformação, um processo produtivo. Um exemplo aí, fabricação de pães, de automóveis, dentre outros. Na prestação de serviços, os próprios clientes são processados e transformados. Então, a prestação de serviço, você não está, às vezes, produzindo um produto novo, mas você está fazendo um processo de transformação, às vezes, numa pessoa que está utilizando desse tipo de serviço. Nós temos como exemplo aí pacientes tratados em hospitais e alunos educados em escolas. Então, no caso de vocês, como exemplo, vocês estão recebendo aí informações, conteúdo, para se qualificarem para exercer determinada profissão. No caso de vocês, a profissão aí relacionada à área de administração. Então, vocês estão recebendo conteúdo, estão se capacitando para desenvolver competências para atuarem na área de administração de várias organizações. Aí, depois, vocês podem verificar qual área que vocês possuem mais afinidade. No decorrer do curso, vocês vão ter disciplinas relacionadas à gestão de pessoas, a marketing, à produção e também à área de finanças. Pois bem, a área de marketing. O objetivo básico é estabelecer e manter a ligação entre a organização e seus clientes, consumidores, usuários e público-alvo. Lembre-se, pessoal, existe diferença entre clientes, consumidores, usuários e também público-alvo. Eu posso estar vendendo um produto para outrem, para outra pessoa, sendo que essa outra pessoa, apesar de ter adquirido o produto,
ela não vai consumir. Às vezes, quem vai consumir esse produto será um terceiro. Usuário é a mesma coisa. Quem vai usar um serviço ou quem vai usar o produto pode não ser aquela pessoa que está adquirindo. Então, é sempre bom verificar que o marketing, talvez ele não tenha que atender apenas o cliente, ou seja, quem está comprando. Ele tem que atender quem vai consumir o produto. Um exemplo muito bom de se utilizar nisso é produtos infantis. Nem sempre quem é o cliente, quem paga por um produto, é aquela criança. Normalmente são os pais. Mas o empresário ele tem que pensar não só em conquistar o cliente, o pai, mas também conquistar a atenção do consumidor, quem vai consumir o seu produto. Então, de que adianta eu produzir algo que vai agradar muitos pais, mas que as crianças não vão consumir porque elas não gostam de algo? Então, eles precisam de uma estratégia de marketing onde o foco, além de ser no cliente, precisa também ser em quem vai consumir determinados produtos. Então, muita atenção para este aspecto. Pois bem, algumas atividades que se desenvolvem dentro da área de marketing são pesquisa de mercado. Então, vou fazer uma pesquisa de mercado para entender a preferência, o que os clientes preferem, o que os consumidores preferem em um determinado produto, quais são as características fundamentais, fazer uma pesquisa de mercado para verificar se aumentar em 10% o preço de um produto, se o cliente vai deixar de adquiri-lo ou não. Então, faça uma pesquisa de mercado, talvez o resultado te apresente aí se com um aumento de 10%, você vai ter um prejuízo muito grande, porque os clientes vão deixar de adquirir o produto, ou não. Os clientes, parte dele muito pequena, vão deixar de adquirir o produto por causa do aumento de 10%. Então, são situações que a pesquisa de mercado pode mostrar à empresa uma tendência e a empresa tomar uma decisão mais segura quanto ao aumento de preço, como as características de produto ou outros elementos mais que a empresa precisa descobrir para tentar melhorar a sua atividade e atender de fato ao cliente. Desenvolvimento de produtos, nomes, marcas, preços, cores, embalagens, tudo isso pode ser levantado e feito pela área de marketing. Então, a área de marketing ela possui um trabalho muito relevante, muito importante aí para essa comunicação junto ao mercado. Preço, determinação de políticas comerciais e estratégias de preço do mercado. Então, essa comunicação ela é fundamental. Talvez vocês, trabalhando bem o marketing da empresa, às vezes a estratégia de baixar o preço nem seja a estratégia melhor para a empresa atingir os seus resultados. Talvez o caminho mais viável para ela conseguir atingir os resultados seja um plano de marketing mais eficiente, mais eficaz. Um plano de marketing eficaz, às vezes a pessoa ela perceba que ela está adquirindo um produto com muito mais valor agregado, porque a comunicação foi bem feita, do que simples e puramente você baixou o preço. Você vai diminuir a margem e às vezes a pessoa está adquirindo o produto sem nem mesmo saber de todas as funcionalidades daquele produto, porque não teve uma estratégia, um plano de marketing bem definido para comunicar os benefícios, para mostrar aí para os clientes o que ele pode utilizar, de que forma que ele pode utilizar, quais são as principais e a quantidade de funcionalidades que um determinado produto possui. E ainda promoção, que é a comunicação com o público-alvo. Lembre-se, pessoal, promoção não é liquidação, não, tá? Então, liquidação é uma coisa, promoção é outra. Eu posso promover um produto sem mesmo mexer no preço. Lógico que tem muitas promoções que envolvem você mexer no preço, mas a promoção em si não significa estritamente a promoção a preço baixo. Não, eu posso promover o meu produto sem necessariamente baixar o preço, mas com outras formas de promoção. Então, comunicação com o público-alvo, propaganda, publicidade, promoção nos pontos de venda são formas aí de comunicar o produto junto ao mercado. E as vendas de fato. Então, as vendas específicas também são atividades relacionadas ao marketing. Apesar de muitas empresas, mas são várias delas mesmo, elas acabam separando a área de marketing e a área de vendas. Por quê? Porque para não ficar uma área muito grande e para melhorar a eficiência das atividades,
subdivide, faz a área de marketing e a área de vendas, para que as duas caminhem juntos, porém áreas distintas, para que o foco seja maior sobre os profissionais que atuam em cada uma dessas áreas. Pois bem, dito isso, passamos para finanças. O que se faz e qual que é o objetivo da área de finanças? Então, o objetivo básico é a proteção e utilização eficaz dos recursos financeiros, o que inclui a maximização do retorno dos acionistas, no caso das empresas, e ainda manter certo grau de liquidez. O que é liquidez? É o dinheiro disponível ali para honrar os compromissos. Então, para que a organização consiga cumprir seus compromissos. Por que é importante destacar aqui o aspecto de liquidez, pessoal? É um erro comum e acontece, por vezes, de pessoas achar que o mais importante é a maior margem de lucro para a empresa. Ah, não, a minha empresa ela tem uma margem de lucro no produto de 100%. Ah, a minha empresa ela tem uma margem de lucro no produto, sei lá, de 150%. Ótimo, se essa margem existir, tudo bem, mas se não tiver liquidez, isso é um grande problema para a empresa. Porque às vezes essa margem de lucro é na venda de um produto em 10, 15 vezes. E a empresa, se ela não tiver caixa para honrar os compromissos nesse período, ela vai passar por sérios problemas. Porque ela vai vender muito, mas vai vender muito a longo prazo. E não vai possuir dinheiro para honrar com os compromissos imediatos. Pagamento de fornecedor, pagamento de salário, pagamento de aluguel, dentre outros. Então, talvez uma empresa ela tenha uma margem muito grande em cima do produto, porém as pessoas, os clientes adquirem os produtos a longo prazo, a pagamento longo prazo. E isso prejudica o caixa, prejudica a liquidez da empresa, que é um grande problema também. Então, quais são as decisões que abrangem aí, a área financeira? Decisões sobre investimentos. Então, olha, a empresa quer aumentar a sua capacidade de produção. Ótimo, excelente. Ela aumentando a capacidade de produção, ela pode vender mais produtos, concorda? Ótimo, mas para aumentar a capacidade de produção, ela vai precisar aumentar a infraestrutura, contratar mais profissionais, adquirir equipamentos. Será se a empresa, a área financeira, tem condições de proporcionar, ou seja, o capital da empresa é suficiente, o que a empresa tem em caixa é suficiente para custear essa ampliação, essa aquisição de equipamentos, esse aumento do custo da empresa, contratando mais profissionais, o aumento da infraestrutura. Então, é muito importante verificar se a área financeira tem condições. Por quê? Porque se você tomar uma decisão dessa natureza, dessa magnitude, se a empresa não estiver preparada, você vai aumentar muito os custos, vai exigir um capital de investimento para adquirir equipamentos, para investir em infraestrutura, porém, é a longo prazo que você vai conseguir esse retorno. E às vezes a empresa não vai conseguir segurar as pontas até esse longo prazo chegar. Então, até a empresa conseguir um volume suficiente de vendas para cobrir seus custos, talvez a área de finanças já entre em colapso e a empresa já passa a não conseguir honrar com os compromissos. Então, é muito importante verificar esses aspectos dentro do setor financeiro. Então, outras decisões do setor financeiro, financiamento. Então, se suponhamos, a empresa está lá, chega num determinado período do ano que ela tem uma série de compromissos a honrar, tem que pagar 13º para todos os colaboradores, tem que pagar férias para colaboradores, e se a sua receita não aumentar, ela vai ter que verificar o que pode ser feito de uma forma antecipada para ela cobrir com esses custos que vão aumentar o comum da empresa no decorrer do ano, para ela honrar com os compromissos. Então, são decisões que precisam ser verificadas para a empresa se planejar. Se planejar em que sentido? Se planejar no sentido de, vou precisar buscar um financiamento, ou ainda, eu vou precisar antecipar algum recebível. Talvez a empresa vende muito a prazo e tem muitas prestações de cartão que ela consegue antecipar. Ela consegue antecipar cheques, ela consegue antecipar boletos. Talvez seja uma estratégia até mesmo mais barata do que pegar um empréstimo no banco. Então, são situações que precisam ser analisadas e avaliadas dentro do setor financeiro. E várias outras estratégias são possíveis para a empresa se preparar para honrar com seus compromissos. Mas aí
precisa de uma avaliação do que tem disponível para a empresa. Às vezes a empresa tem muito estoque de produto. Sendo esse estoque muito elevado, talvez faz todo sentido você diminuir a margem do produto para poder vender, para agariar capital, para aí sim a empresa poder honrar com os compromissos, que de certa forma vai aumentar em determinado período do ano. Controle, então, a área financeira ela tem que ter esse controle de gastos, controle de recebimento, então muitas planilhas, muitos documentos, muitas contas, isso faz parte das atividades que são desenvolvidas pelos profissionais de administração que atuam no setor financeiro e destinação dos resultados. Olha, a empresa ela faturou aí X, gerou um lucro líquido, sei lá, de 100 mil reais, ótimo. Mas esse lucro vai ficar parado no caixa? Vai ser aplicado em alguma atividade da empresa? Vai ser aplicado num investimento no banco? O que vai ser feito com esse recurso? Vai ser distribuído entre os acionistas? Então, a área financeira, ela pode, na verdade, ela deve verificar todas essas possibilidades para poder destinar os resultados. Talvez seja um momento que a empresa, o segmento de atuação dela, esteja em expansão. Por que não aumentar a produção ou aumentar a sua fatia do mercado para poder ter ainda mais lucro? Talvez seja uma decisão muito importante. E a área de finanças pode dar o subsídio ao presidente, aos diretores, para a tomada dessa decisão. Pois bem, e ainda a gestão de pessoas. Então, o objetivo aí básico é encontrar, atrair e manter as pessoas de que a organização necessita. Então, são as funções básicas da área de gestão de pessoas, mas elas abrangem várias outras atividades, como recrutamento e seleção. Então, se eu estou na simples da publicidade lá de uma vaga de emprego, sobre os critérios, sobre as qualificações, já é uma atividade de gestão de pessoas. Então, verificar para que segmento, para qual área que esse profissional vai ser contratado, o que precisa ser feito, quais são aí os elementos essenciais que o profissional precisa ter em termos de competência para estar desenvolvendo aí as funções, ou se o profissional é contratado e não tem tais habilidades, que tipo de treinamento, o que precisa ser desenvolvido nesse profissional. Talvez a área de gestão de pessoas ela não tenha capacidade de treinar esse profissional, mas ela vai alertar para a diretoria que é preciso contratar um curso para que esse profissional ele seja capacitado e, a partir daí, tenha a competência necessária para exercer determinada função, determinado cargo. Avaliação de desempenho, então, a área de gestão de pessoas verifica se os profissionais estão atendendo às atividades que estão sendo desempenhadas conforme o previsto, então pode aplicar aí alguns instrumentos de avaliação de desempenho. Remuneração ou compensação, então, olha, é preciso aumentar aí a hora de trabalho, ou seja, utilizar como atividades extra, hora extra, para conseguir atender o volume de trabalho que está sendo necessitado, tanto na área de produção, na área de marketing ou em outras áreas. Então, a área de gestão de pessoas define isso e faz todo esse controle. Olha, o profissional esse mês ele trabalhou 10 horas a mais, então ele tem 10 horas extras na empresa. Então, isso vai ser feito em forma de remuneração, vai ser compensado com folgas posteriormente, que forma que vai ser? Vai ter banco de horas. Então, a área de gestão de pessoas precisa controlar esse tipo de situação. Higiene, saúde e segurança também faz parte da área de gestão de pessoas. Então, qual o profissional? Ele precisa de algum equipamento de segurança, algum EPI para estar exercendo a sua função. Qual que é a saúde desse profissional? Postura, se ele tem algum tipo de problema, como verificar isso, como que eu vou tentar resolver tal situação. A higiene no ambiente de trabalho também é verificada e a administração das pessoas de uma forma geral. Então, é uma área que necessita aí ter o cuidado com quem está dentro da empresa. Então, cuide das pessoas dentro da empresa. É uma área muito relevante e precisa de muita atenção, tá bom? Pois bem, pessoal. Então, dentro dessas funções organizacionais, vale ressaltar que as organizações elas realizam essas funções adquirindo e utilizando recursos.
para desenvolver, fornecer produtos e serviços com o objetivo de resolver problemas de seus usuários e das pessoas que as criaram. Então, quando as organizações resolvem problemas e são eficientes no uso dos recursos, todos ficam satisfeitos. Clientes, usuários, funcionários, acionistas, a sociedade de uma forma geral. Lembre-se, o profissional de administração, ele está apto para atuar nessas áreas da organização. É óbvio que em determinadas empresas, em determinadas organizações, talvez ele tenha um nível de exigência maior. Olha, para trabalhar aqui na área financeira, a gente está precisando de um profissional, mas de um profissional contábil, que tenha um conhecimento contábil para poder assinar documento, para fazer toda a parte de contabilidade empresarial, e talvez o profissional da administração não seja escalado porque precisa de um conhecimento mais profundo relacionado a uma atividade específica da área. Ou ainda, olha, a gente precisa aí da área de gestão de pessoas de um psicólogo, porque é ele que vai fazer todo o trabalho de desenvolvimento de pessoas dentro da empresa. Então, isso vai conforme a necessidade de cada organização. Mas o profissional da administração ele vai receber essas informações sobre o que se faz, o que se precisa realizar nas áreas básicas aí da organização de uma forma geral. Pois bem, dito isso, vale ainda ressaltar que as organizações elas possuem níveis de decisão, níveis organizacionais. Então, dentro da organização, eu posso tomar decisões relacionadas ao nível institucional, chamado também como nível estratégico da organização. Normalmente, quem ocupa esses cargos do nível institucional, do nível estratégico, é o presidente e diretores. Por quê? Porque precisa de ter esse conhecimento de mercado, precisa conhecer quais são as variáveis que podem influenciar a organização. Pode ser variável política, pode ser variável econômica, pode ser uma variável ambiental. Tudo isso pode influenciar as atividades e os objetivos organizacionais. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, às vezes uma mudança numa legislação afeta totalmente a forma de trabalhar, a forma de se operacionalizar dentro da organização. Então, se mudar lá uma legislação, por exemplo, aconteceu recentemente, todas as empresas vão precisar agora emitir nota fiscal eletrônica. Isso é uma legislação. Então, quem está no nível estratégico da organização, o diretor, o presidente, ele tem que entender que ele vai precisar adequar toda a organização para atender essa exigência legal, que é implantar novos sistemas, contratar profissionais, comprar equipamentos para conseguir imprimir e emitir a nota fiscal eletrônica. Então, vocês observam que esses profissionais que atuam no nível institucional, eles precisam estar ligados num todo, não só internamente da organização, mas tudo que influencia direto ou indiretamente essa organização. Nível intermediário é a gerência. Então, eu posso ter o gerente de marketing, posso ter o gerente financeiro, o gerente de gestão de pessoas e o gerente de produção. Então, cada gerência ela vai ter que se articular entre si e também definir ações ou definir atividades para os seus subordinados. Então, uma gerência, vamos supor que no nível institucional, tome-se a decisão, a empresa toma a decisão de expandir no mercado, o que o nível gerencial vai precisar fazer? Olha, se a alta direção quer expandir, a gente vai ter que aumentar a produção, vamos ter que buscar novos clientes, vamos ter que atender mais clientes. Então, a gerência de produção tem que tomar ações junto aos seus subordinados para atender isso, produção de mais produtos. O que tem que acontecer, o que precisa ser feito no nível de gestão de pessoas, na gerência de gestão de pessoas? Olha, se vai expandir, se vai vender mais produtos, a gente vai precisar de contratar e treinar. Contratar para a área de produção, contratar para outras áreas, vai aumentar a estrutura. A gerência de produção, quer dizer, a gerência de marketing vai ter que fazer o quê? Olha, se vai aumentar, se a gente quer expandir no mercado, o que precisa ser feito? A gente vai ter que entrar com planos de marketing, buscar novos parceiros, buscar novos pontos de venda, pontos de distribuição do produto. Então, vamos atuar nesse sentido no quesito marketing. Então, observem que
existe a alta direção, toma decisão, essa decisão ela vai interferir em todo o nível gerencial, esse nível gerencial se articula entre si, então o gerente de marketing vai precisar conversar com o gerente de produção, com o gerente financeiro para tomar as medidas necessárias, e quem vai executar de fato o que precisa ser feito, o que precisa ser produzido, as ações de marketing que precisam ser buscadas, executadas, os profissionais que precisam ser contratados e treinados, é a parte operacional, nível de supervisão para baixo. Então, neste nível é onde se põe a mão na massa, a gente fala é o nível operacional. Então, é quem conhece e sabe fazer aquilo mesmo. Então, quem sabe operacionalizar para fazer o melhor produto, é quem sabe fazer a melhor publicidade para tentar divulgar mais a empresa. Então, observe que existem esses níveis, essas divisões dentro de uma estrutura organizacional. E para essas divisões, as habilidades são distintas também. Então, se vocês observarem, vamos começar analisando do nível operacional. Quem atua no nível operacional precisa de ter um conhecimento, precisa de ter uma habilidade técnica muito elevada, porque precisa manusear todas as coisas físicas para conseguir fazer o seu trabalho operacional. Então, quem está lá no nível operacional produzindo, tem que saber todas as técnicas de produção para conseguir produzir um bom produto. Já quem está no nível intermediário, que a gente chama de gerência, ele precisa, além das habilidades técnicas, ele precisa também das habilidades humanas. Por quê? Ele vai gerenciar pessoas. Ele vai precisar relacionar tanto com quem está no nível superior, como quem está no nível também operacional. Então, observe que ele vai ter que liderar pessoas, formar equipes, incentivar pessoas. Então, as suas habilidades humanas precisam ser bastante elevadas. Ah, Thiago, mas ele não precisa de habilidade técnica? Precisa, mas nem tanto. Talvez o gerente, por exemplo, o gerente de produção, ele está gerenciando toda a produção, mas às vezes aquela parte técnica específica, ele nem tenha tanta habilidade assim para executar, mas ele precisa gerenciar as pessoas que têm a tal habilidade. Então, observe que as habilidades humanas aí é muito relevante para que vocês desenvolvam, para que vocês consigam desenvolver um papel importante na área de gerência, na área de gestão, no nível intermediário da organização. E já nas habilidades conceituais, que está lá no nível institucional, que é algumas das habilidades necessárias da alta direção, é aquele conhecimento do mercado como um todo. Ou seja, se eu estou lá como presidente ou como diretor de uma montadora de automóvel, eu tenho que entender que se o dólar está alto, isso pode impactar favoravelmente ou de forma desfavorável a empresa. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que com a entrada de uma nova tecnologia, com o desenvolvimento de uma nova tecnologia, isso pode afetar muito toda a minha estrutura organizacional. Exemplo, olha, a gente está agora numa lógica de construção de veículos com modelos híbridos ou elétricos. Então, se ele não tomar decisões para alterar aquele modelo tradicional de combustão dos seus motores, ele pode ficar para trás no mercado e perder, às vezes, uma fatia significativa do mercado. Então, ele vai ter que tomar uma decisão para se adequar a essas novas tecnologias, que nem sempre são técnicas ou são aí conhecimentos disponíveis ou que quem está na linha de produção tem. Às vezes, quem está na linha de produção sabe fazer muito bem, mas produzir um motor a combustão. Às vezes não sabe produzir um motor elétrico ou um motor híbrido, mas quem está no nível institucional percebe essa necessidade no mercado, vai verificar junto à sua gerência que precisa de treinamento, que precisa de reestruturação, precisa de mudar os equipamentos para se adequar a essa nova exigência do mercado. Então, observe que as habilidades conceituais, as habilidades em termos de conhecimentos variáveis do mercado são fundamentais para quem está na alta direção, para quem está no nível institucional da organização. Por isso que vocês verificam aí nesse retângulo que as habilidades conceituais nessa linha transversal, elas são mais exigidas para quem está
no nível institucional da organização, já as habilidades técnicas nem é tão exigida assim. As habilidades humanas é mais exigida para quem está no nível de gerência, e para quem está no nível operacional, são as habilidades técnicas. Observe que as habilidades conceituais, lá no canto superior, no canto inferior aí da tela de vocês, do lado direito, as habilidades conceituais são poucas. Então, não tem tanta habilidade, não é exigido tanta habilidade conceitual para quem está atuando no nível operacional. Por quê? Ele não toma decisões dessa natureza na empresa, ele toma decisões no manuseio das coisas físicas, no que ele está produzindo. Pois bem, então com isso, pessoal, a gente destaca que a organização em si, ela possui uma estrutura formal. O que é estrutura formal? Ela é objeto de grande parte desses estudos organizacionais, né, e de empresas. É aquela deliberadamente planejada e formalmente representada, em alguns casos aí pelo organograma. Então é quando você divide a organização, fala, olha, na organização eu vou ter lá o presidente, 3 diretores, 4 gerências, e você define essa estrutura formal. Eu vou ter lá finanças, ter gestão de pessoas, marketing, produção, e ainda vou ter logística, vou ter 5 lá níveis de gerência, porque é fundamental. Então, essa estrutura formal, a gente diz que é uma estrutura hierárquica de responsabilidade e também de autoridade. Ou seja, se eu estou atuando na área de marketing, o meu superior imediato pode ser o gerente de marketing. Mas o gerente financeiro quer que eu faça alguma coisa. Espera aí, mas eu sou subordinado ao gerente de marketing. O gerente financeiro, ele comunica ao gerente de marketing para eu fazer tal coisa. E assim, obviamente, você vai desenvolvendo a organização de uma forma mais formal, estruturando quem vai ser subordinado de quem vai fazer tal coisa dentro da estrutura. Isso é uma estrutura formal, ela é pensada para funcionar dessa forma. E temos também a chamada estrutura informal, que é a rede de relações sociais e pessoais que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. São aquelas formações onde que não aparece no organograma. Então, no organograma tem lá o gerente e o diretor. Então, se eu preciso de algo, eu tenho que ir na minha chefia imediata, que é o gerente. Mas existe uma estrutura informal. O que é? Eu estou lá conversando, estou no cafezinho junto com o meu diretor e falo, diretor, aproveitando o senhor aqui, eu queria verificar se existe a possibilidade de tal coisa. Enfim, ele pula uma barreira da gerência e vai direto no diretor. Se ele fosse respeitar a estrutura formal, ele tinha que ir no gerente, mas existe a chamada estrutura informal. A estrutura informal é negativa? Não necessariamente. Existem estruturas informais que podem, inclusive, favorecer a eficiência. Então, às vezes, você cria lá um fluxograma na empresa, ou um fluxo de atividade, onde você tem que passar por várias pessoas para aprovação de um projeto, por exemplo. Mas talvez se teve uma demanda lá urgente e para passar por todos esses processos vão demandar aí dias, talvez se pula essa estrutura só para mostrar a urgência e tentar ser mais eficiente. E isso pode funcionar, mas isso traz também a informalidade que pode prejudicar. Então precisa de avaliar se a empresa está praticando muito a estrutura informal, isso pode ser um prejuízo, porque você perde um pouco o controle, mas se não existir nada de informal, isso pode prejudicar também a eficiência. Então, são pontos aí que precisam ser refletidos. Pois bem, então com isso, pessoal, eu deixo para vocês a seguinte reflexão, que avaliar riscos e tomar as decisões certas é mais que talento, é a administração. Quem diz isso é o Conselho Federal de Administração. Obrigado a todos e até a próxima aula.